Abra sua Bíblia comigo em João capítulo 4. Evangelho de João capítulo 4. Deus tem uma palavra poderosa para a minha vida e para a sua vida, porque toda a palavra de Deus é poderosa. Amém? Estava conversando com o Espírito Santo, deu umas direções aqui. A mensagem de hoje, João capítulo 4, nós vimos uma das cenas mais conhecidas da palavra de Deus, que é quando Jesus encontra aquela mulher samaritana. Quantos aqui lembram dessa história? A mulher samaritana. Quando ele encontra essa mulher ali em João capítulo 4, ele estava cansado, era mais ou menos, que dá a entender aqui, meio-dia. E ele encontra essa mulher, que ela veio tirar água, no poço. E ele diz à mulher samaritana, dá-me de beber. Pois seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. No versículo 9. Então ele disse à mulher samaritana, como sendo tu judeu, pedes beber a mim que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se dão com os samaritanos. Replicou-lhe Jesus, se conheceras o dom de Deus e quem é o que te pede, dá-me de beber, tu lhe darias e ele te daria água viva. Respondeu-lhe ela, Senhor, tu não tens com que tirar e o poço é fundo. Onde, pois, tem água viva? És tu, porventura, maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, e bem assim seus filhos e seu gado? Afirmou-lhe Jesus, quem bebeu desta água, tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Disse-lhe a mulher, Senhor, dá-me dessa água, para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui buscá-la. Disse-lhe Jesus, vai, chama teu marido e vem cá. Ao que lhe respondeu a mulher, não tenho marido. Replicou-lhe Jesus, bem disseste, não tenho marido, porque 5 maridos tiveste, e esse que agora tens não é teu marido. Isso disseste com verdade. Amém? Espírito Santo de Deus, fala conosco. Toda opressão, todo peso, toda inflamação contra as mentes das pessoas, cobrir essa mensagem apagada em nome de Jesus. Claro que as mentes serão completamente abertas, receptivas para receber a palavra do Senhor. Que essa palavra caia em solo fértil, frutificar 100 por 1. E nunca mais vamos esquecer dessa mensagem. Ela vai realmente surtir o efeito necessário, frutificar. Toda honra, toda glória, todo louvor, toda exaltação seja a Ti, em nome de Jesus. Amém? O título da mensagem de hoje é O Caminho do Poço. O Caminho do Poço. A Bíblia, em vários textos, apresenta esse encontro do marido e da mulher num poço. Sabiam disso? A Bíblia fala que Rebeca foi encontrada lá pelo servo de Abraão para ser a esposa de Isaac num poço. Ele chega lá, na verdade, ele já esperava que ali havia mulher. Por quê? Porque as jovens mulheres vinham ao poço para pegar água. E até tinha um horário mais ou menos que à tarde lá que elas iam pegar a água. Então era o lugar certo, ele não foi, puxa, que coincidência, puxa, ver uma mulher aqui. Não, ele sabia que ali era uma região onde vinham as mulheres para pegar água. Essa era a parte do trabalho delas, enquanto provavelmente os homens estavam fazendo outros tipos de trabalho, as mulheres faziam isso, elas que pegavam a água. Lembra que Jesus fala lá do homem com o cântaro, que alguns consideram que seria um dos sinais bem evidentes de Jesus, bem fáceis para eles entenderem, um homem com cântaro, porque normalmente era a mulher que estava com o cântaro de água. E essa mulher tinha ido lá buscar água.
E Jesus, ali cansado fisicamente, mas ouvindo a voz de Deus, ele atende o chamado de Deus para conversar com essa mulher. E ele vem e traz um evangelismo profético, né? Fala ali, profetiza, declara exatamente a situação dela. Na verdade, é interessante que quando a palavra profética, às vezes é tão simples, né? Às vezes a pessoa precisava de ouvir um Jesus te ama, mas era a palavra que ela precisava. E não falou tanta coisa, mas depois que ela vai falar com as pessoas da cidade, ela falou tudo sobre a minha vida, né? E nem falou só algumas coisas, mas ela se sentiu extremamente conhecida. Puxa, Deus me conhece. Ele me conhece. Ela foi impactada com aquela palavra, com aquela mensagem. Jacó encontrou também Raquel num poço. Foi num poço quando ele estava saindo lá, perdido, lá procurando, indo lá à casa da família da mãe dela. Ele encontra num poço. Moisés também encontrou lá o parentesco lá, filhos de Reuel lá, num poço. Muito interessante isso. E aqui nós vemos um poço novamente. Só que a diferença aqui não era um casal comum. Aqui era um casal espiritual, que simboliza também a igreja de Jesus. Em Efésios, capítulo 5, versículo 31 diz assim: Eis porque deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Ou seja, a Bíblia é muito clara em dizer que o casamento, o relacionamento entre marido e mulher, ele está diretamente relacionado o relacionamento entre a igreja e o marido, que é Jesus. Entre a igreja e Jesus Cristo. E essa mensagem você pode aplicar para várias áreas. Hoje eu vou dar mais ênfase na área do namoro, de casamento. Mas ela pode ser aplicada para todas as áreas das nossas vidas. Quando eu estava pensando nisso, pensando no poço e como é que funcionava essa questão, me veio ao coração, eu estava conversando com Deus, me veio essa questão de como ligar essas duas coisas, qual que eram as coisas que ligavam uma situação com a outra. E eu percebi pelo menos 5 coisas que tem em comum cada situação. Pelo menos 5 coisas. Né? Claro, deve ter muito mais aqui nesses textos, né? Mas pelo menos 5 coisas em cada uma dessas situações. A primeira coisa que fica evidente, que nós percebemos nesses textos aqui que falam do poço, do caminho do poço, é o trabalho. Abra sua Bíblia comigo em Gênesis. Gênesis 24. O texto de Gênesis 24 é o seguinte: Deus tinha dado uma promessa para Abraão que dele sairiam, todas as famílias da terra seriam abençoadas, dele sairia uma forte nação, né? E ele teve um filho lá com Quetura, que formou o povo árabe. Mas Deus não queria apenas isso. Deus tinha um plano que era Israel. E para isso era Isaac. Ele tinha se apressado um pouco lá, formou um outro povo. Mas o desejo de Deus é que surgisse Isaac, para sair o povo de Deus. E todos vocês provavelmente conhecem a história de Abraão, como foi sofrido, como foi dificultoso ele lá, em avançada idade, ter filho. Mas
não seria completada a obra se o filho dele, por exemplo, não casasse. E é muito interessante que Isaac era um cara muito tranquilão. Ele já estava com 40 anos e não tinha arrumado ainda esposa, não era casado ainda. E Abraão, olhando aquela situação, falou: só falta isso agora. Eu sofri um monte para ter um filho, né? E agora que eu tenho filho, ele não quer casar, não casa nunca. Então o que ele faz? Ele prepara o servo dele e manda ele lá, né, arrumar a esposa para ele. Mas era para ele arrumar a esposa de acordo com os padrões de Deus. Em Gênesis 24, versículo 1 diz assim: era Abraão já idoso, bem avançado em anos, e o Senhor em tudo o havia abençoado. Disse Abraão a seus mais antigos servos da casa, que governava tudo o que possuía: põe a mão por baixo da minha coxa, para que eu faça jurar pelo Senhor, Deus do céu e da terra, que não tomarás esposa para meu filho das filhas dos cananeus, entre os quais habito, mas irás à minha parentela, e daí tomarás esposa para Isaque, meu filho. Disse-lhe o servo: talvez não queira a mulher seguir-me para esta terra. Nesse caso, levarei teu filho à terra de onde saíste? Respondeu-lhe Abraão: cautela, não faças voltar para lá meu filho. O Senhor Deus do céu, que me tirou da casa do meu pai e da minha terra natal, e que me falou e jurou, dizendo: a tua descendência darei esta terra. Ele enviará o seu anjo, que há de preceder, e tomarás de lá a esposa para meu filho. Amém? Todos aqui creem que o anjo já foi enviado. O anjo de Deus ia lá e ia trazer a esposa para Isaac. Então ele nem precisava ficar preocupado. Deus não tinha prometido que ia ser uma multidão? Como é que ia nascer uma multidão? Naquele tempo era multidão literal, né? Como é que ia sair uma multidão se ele não casasse? Então Deus tinha já preparado. Não precisava se apavorar. Mas tinha que agir em fé. Isaac ficou só esperando enquanto o servo foi lá e trouxe para trazer a pessoa. Mais para frente aqui no texto você vai perceber, a Bíblia fala assim, versículo 10, 24:10. Tomou o servo 10 dos camelos do seu senhor, e levando consigo de todos os bens dele, levantou-se e partiu rumo à Mesopotâmia, para a cidade de Naor. Fora da cidade, fez ajoelhar os camelos junto ao poço de água. Junto aonde? Ao poço de água, perto do poço. À tarde, hora em que as moças saem a tirar água. Então era o horário mesmo que as moças saíam para tirar água. E disse consigo: ó Senhor Deus de meu senhor Abraão, rogo-te que me acudas hoje e uses de bondade para com o meu senhor Abraão. Eis que estou ao pé da fonte de água, e as filhas dos homens desta cidade saem para tirar água. Dá-me, pois, que a moça que eu disser, inclina o cântaro para que eu beba. E ela me responder: bebe, e darei ainda de beber aos camelos. Seja a que designaste para o teu servo Isaque, e nisto verei que usaste de bondade para com o meu Senhor. Na continuação você vai ver que ela fez exatamente isso. Ela já foi com pressa, ela não ficou esperando ele falar, ela já foi direto atendendo ali e serviu também os camelos. Ou seja, essa era uma mulher virtuosa, realmente. E você vai perceber uma situação parecida quando acontece também com Jacó. Jacó, quando ele chega lá no poço, ele já percebe ali o problema. Mais para frente, lá no capítulo 29, versículo 1 diz assim: pôs-se Jacó a caminho e se foi à terra do povo do Oriente. Olhou e eis um poço. Ele tinha acabado de fazer o voto, lá com Deus. Aí vem essa situação. Olhou e eis o poço no campo e 3 rebanhos de ovelhas deitados junto dele, porque daquele poço davam de beber aos rebanhos. E havia uma grande pedra
que tapavam o poço, a boca do poço. Ajuntavam-se ali todos os rebanhos, os pastores removiam a pedra do poço, davam de beber às ovelhas e tornavam a colocá-la no seu devido lugar. Perguntou-lhe Jacó: meus irmãos, de onde sois? Responderam: somos de Harã. Perguntou-lhes: conheceis a Labão, filho de Naor? Responderam: conhecemos. Ele está bom? Perguntou ainda Jacó. Responderam: está bom, Raquel, sua filha, vem vindo aí com as ovelhas. Então lhes disse: é ainda pleno dia. Não é tempo de se recolherem os rebanhos? Dai de beber às ovelhas e ide apacentá-las. Não podemos, responderam eles, enquanto não se ajuntarem todos os rebanhos e seja removida a pedra do poço, da boca do poço. E lhes demos de beber. Falava-lhes ainda, quando chegou Raquel com as ovelhas de seu pai, porque era pastora. Tendo visto Jacó a Raquel, filha de Labão, irmão da sua mãe, e as ovelhas de Labão, chegou-se, removeu a pedra da boca do poço e deu de beber ao rebanho de Labão, irmão de sua mãe. Feito isso, Jacó beijou a Raquel e, erguendo a voz, chorou. Então contou Jacó a Raquel que ele era parente de seu pai, pois era filho de Rebeca. Ela correu e comunicou a seu pai. Nós vemos aqui o encontro entre Jacó e Raquel. E novamente, uma das coisas que aparece aqui, as primeiras coisas que demonstravam que ele era um cara que daria certo também, é que ele prontamente vê o problema, vê que não estavam sendo alimentados os animais, né? E estava ali esperando ainda para o povo se juntar, para tirar. Eu não sei se ele era super forte para tirar essa pedra, ou se esse povo que era preguiçoso. Mas ele resolveu o problema. Ele tira a pedra lá e deu água. Você vai ver depois também na história de Jacó que ele realmente era muito bom nessa área de administração com os animais, né? Com o cuidado que ele tinha lá com os animais de Jacó. Ele trabalhou 14 anos por essa mulher. Já pensou? Foram 7 anos, 7 anos e uma semana para ele casar com Raquel. Mas depois disso, ao total, foram 14 anos que ele trabalhou por Raquel. Na continuação, no texto de Moisés, também é a mesma coisa. Em Êxodo, capítulo 2, versículo 16, quando ele estava fugindo lá do faraó, Moisés estava fugindo da casa de faraó. Versículo 15, assim: informado desse caso, procurou o faraó matar a Moisés. Porém, Moisés fugiu da presença de faraó e se deteve na terra de Midian. Assentou-se junto a um poço. Aonde, de novo? Um poço. O sacerdote de Midian tinha 7 filhas, as quais vieram a tirar água e encheram os bebedouros para dar de beber ao rebanho de seu pai. Então vieram os pastores e as enxotaram dali. Moisés, porém, se levantou e as defendeu e deu de beber ao rebanho. Tendo elas voltado a Reuel, seu pai, ele respondeu: por que viesses hoje mais cedo? Responderam elas: um egípcio nos livrou das mãos dos pastores e ainda nos tirou água e deu de beber ao rebanho. E onde está ele? Disse às filhas: por que deixastes lá o homem? Chamai-o para que coma pão. Moisés consentiu em morar com aquele homem e ele deu a Moisés sua filha Zípora. Certo? Então, de novo, no poço. Então, onde que está o poço, Jesus? Não, solteiro mais procurando, está esse poço. Né? Todos eles, a primeira coisa que eu percebi em todos esses casos era o trabalho, o serviço que era demonstrado. A pessoa demonstrava interesse, demonstrava serviço. Como é que você, mesmo os animais, você não precisa nem ser gente para isso. Não, mas isso, eu não preciso pensar muito nisso. Mesmo os bichinhos. Vocês nunca viram lá os leões, lá um brigando com o outro, os bichos lá um brigando com o outro, tal. Ela sempre escolhe o mais forte, aquele que vai proteger melhor. É uma questão de inteligência. Não é só, espiritualidade. Não, vou fazer porque o pastor mandou. Não, um pouquinho de inteligência mesmo. Não vai sofrer.
Aí depois você sofre, tanto o homem quanto a mulher. Na verdade, o homem sofre porque não consegue sustentar, e a mulher sofre porque não tem como criar os filhos, como cuidar ali do lar. Todo mundo sofre quando não tem trabalho. Não é verdade? E a mesma coisa, assim como na família de Deus. Deus, Ele vê a obra sua na vida espiritual. Se você ora, se você busca Deus. Às vezes, para o próprio Isaac lá, você fala assim, mas Isaac não demonstrou trabalho, mas depois ele teve as suas provinhas lá, com os poços que vinham os homens lá e tapavam os poços dele, e ia lá, tinha que fazer de novo o poço. Todos eles tiveram um tempo de provação. Mas a primeira coisa que você precisa entender, que nós percebemos em todas essas situações do poço para o casamento, é o trabalho. Mesmo Adão já tinha um trabalho, não é verdade? Adão, antes de qualquer coisa lá, Deus deu um trabalho para ele, tinha que dar o nome aos animais da terra. A segunda coisa que eu percebo nesses 3 casos aqui, tanto com Moisés, com Jacó, com Rebeca, assim como lá em João 4, que aparece bem interessante, é a questão do ambiente. Ele não foi buscar, o servo de Abraão, não foi buscar em qualquer ambiente. Ele sabia que ali ele ia encontrar mulheres de família, não é verdade? Ela não procurou procurar uma mulher numa esquina, em qualquer lugar, não. Ela não foi num bar, não foi numa... Provavelmente tinha regiões lá, porque o povo dali não eram todo mundo servo de Deus, embora eram da família. Mesmo naquela época já tinha gente que não era boa. Mas ele foi num lugar onde ele sabia que ali vai as moças das famílias, as moças vão lá pegar a aguinha e tal. Então ele sabia que era um ambiente provavelmente onde teriam pessoas de bem. É interessante que no caso de João 4, ela vai num horário diferente, ela vai lá pelo meio-dia. Talvez o fato dela ir num horário tão diferente, numa região tão distante para pegar água, talvez fosse o problema que ela tinha, talvez ela tivesse algum tipo de vergonha, alguns tipos de traumas, aquela mulher samaritana. A Bíblia fala, Jesus chega e já fala que ela teve 5 maridos, o que ela tinha agora não era dela. Então talvez ela andava um pouco estigmatizada, talvez naquela época o povo até tinha algum tipo de problema, alguma situação em que ela sofria com relação a isso. E por isso ela foi em um horário diferente. Mas o ambiente, aonde que você acha que você vai encontrar a pessoa de Deus para a sua vida? Você acha que vai ser em qualquer lugar? Não, vou lá numa balada lá e vou encontrar lá. Você acha que é lá que você vai encontrar a pessoa de Deus para a sua vida? Não, mas eu conheço um casal. Provavelmente eles vão ter tratamento depois. Sempre tem algum probleminha depois, alguma coisa para arrumar. Por que você acha que tem tanto divórcio? Olha como é que começam os casamentos. Já é um sofrimento, porque as pessoas começam errado. Elas não vão pelo caminho do poço. Existe um ambiente de Deus para você encontrar a pessoa de Deus. Ela vai estar, não que você tem que ser dentro da igreja, mas ela vai ser uma pessoa do corpo de Cristo. Acho que uma pessoa que não tem Jesus já é difícil quando é de Jesus. Já pensou uma pessoa que não é de Jesus? É pior ainda. É muito pior. O ambiente da família, o ambiente da igreja, um ambiente saudável, onde você vai encontrar uma pessoa de Deus. Deus tem um ambiente preparado para mim e para você. Encontrarmos pessoas saudáveis. Para nós encontrarmos Jesus, nós precisamos preparar um ambiente. Um dia fala, fecha o teu quarto, que teu Pai que te vem em secreto te recompensará. Você tem intimidade com Jesus ali. Assim como na igreja, a Bíblia fala que onde 2 ou mais estão reunidos, ali o Senhor Jesus está. Algumas pessoas pensam, puxa, então é só assim que o Espírito Santo, não é o Espírito Santo, é Jesus. O Espírito Santo está quando eu estou sozinho lá no meu quarto. Mas quando eu me reúno em igreja, o que está aqui? O Espírito Santo já estava antes? Já estava. Mas quem que está aqui agora? Jesus. Como assim Jesus? Porque eu e você somos o corpo de Cristo. E quando nós nos unimos, é o corpo de Cristo, já não é eu sozinho.
Eu sozinho sou o Filho de Deus. Eu sozinho, eu posso até dizer no sentido de tomar a responsabilidade, eu sou igreja. Mas eu sozinho não sou igreja. Nós somos a igreja. Porque nós somos o corpo, somos células. Lembra? Cada um tem uma parte, um é o olho, outro é o ouvido, outro é o pé. Cada um é uma parte do corpo de Cristo. Amém? Quando nós falamos de filhos, é filhos e filhas de Deus. Agora, quando nós falamos de noiva, nós somos a noiva de Cristo. Então é a igreja. É o encontro da igreja com Jesus. Da mesma forma, é um relacionamento. Se não entendesse a questão do ambiente da igreja, do ambiente onde Jesus quer trazer o relacionamento corretamente, não tem como. Uma família que não esteja dentro da igreja, não esteja inserida dentro da igreja, não vai frutificar, não vai dar certo. Precisa da igreja. Amém? Então a primeira coisa é o trabalho. A segunda coisa é o ambiente saudável, o ambiente da igreja. A terceira coisa é o envolvimento da família. Em todas essas situações, você via de alguma forma a família sendo envolvida. Jacó, logo depois, ele já estava indo buscar a família mesmo. Ele já vai encontrar e ficar morando lá na casa de Labão. Labão, que era pai de Raquel. Rebeca também, logo que o servo encontra, ele vai para onde? Para a casa da família, conversar com os pais. Ele vai conversar com os pais. Jacó conversa com os pais. O servo de Abraão conversa com os pais. Moisés vai lá conversar com Reuel. Não é isso? Todos eles vão conversar. Mesmo em João 4, lá na Samaritana, ali nós falamos que é espiritual. Para onde que ela vai para contar que apareceu o cara que pode ser o Cristo? Ela volta para sua família, lá para a terra dela, para buscar o povo. Abra comigo essa Bíblia em João, capítulo 4. Lá. Vamos voltar lá só um pouquinho. Ele diz assim, João 4, versículo 39. Muitos samaritanos daquela cidade creram em... Versículo 28. Quando a mulher deixou o seu cântaro, foi à cidade e disse àqueles homens: vinde comigo e vede um homem que disse tudo quanto tenho feito. Será esse porventura o Cristo? Saíram, pois, da cidade e vieram ter com ele. A Bíblia não fala que eles eram parentes, mas era o seu povo, era o povo da cidade dela, que ela foi lá e conta para eles agora. No caso dela aqui era um relacionamento com Jesus no sentido de conversão. Não tem como a família, quando você casa, quando um casal casa, não é só o marido, o rapaz não está casando só com a moça. A moça não está casando só com o rapaz. Eles estão casando um com a família do outro. Sabiam disso? Quando a Bíblia fala honrar pai e mãe, quando você casa, os dois são uma só carne. Sim ou não? Sim, né? Então o sogro, agora ele é como se fosse o teu pai. E a sogra é como se fosse a tua mãe. Porque agora vocês são uma só carne, depois se casam. E assim, vice-versa. A sogra agora é como se fosse a mãe dele e o pai. Se ele desonrar, ele vai estar acarretando o quê? Maldições para a vida dele. O desejo de Deus é que você honre a sogra, o sogro também, a família. Por isso que se eles discordam do relacionamento, não é abençoado. O relacionamento tem que ser abençoado pelos pais, tem que ser abençoado. É uma coisa tão simples. Hoje em dia, quando você vê os filmes, as pessoas têm os relacionamentos de qualquer jeito, elas vão mais ou menos casando de qualquer forma, porque às vezes nem conheceram um ou outro, já tem relação sexual, já tem tudo isso. Sabe o que é relação sexual? É um ato profético de aliança. Tudo que está na vida de uma pessoa passa para outra, espiritualmente.
Todas as bênçãos que estão na vida de um passam para o outro. Mas todas as maldições que estão na vida de um passam para o outro também. Então, se está tudo amaldiçoado, fica tudo amaldiçoado. Aí a pessoa vai tendo um monte de relação, vai fazendo alianças, pactos com um monte de pessoas. É um pacto, é uma aliança, é uma coisa sagrada. Sabiam disso? É uma coisa sagrada, um casamento, a confirmação é ali. Mas ela também tem por escrito, assim como o relacionamento com Deus. O relacionamento com Deus, ele não é só intimidade com Jesus. Por que você tem que, por exemplo, batizar? Tem o ato do batismo, faz parte da salvação. Tem a igreja mesmo, quando tinha, desde aquele tempo lá de Israel, já tinha por escrito, já tinha as questões legais. E a igreja também tem o recebimento de pessoa como membro ou não. Lembra que Paulo fala para aquele rapaz para ser expulso da igreja? Ou seja, de alguma forma havia uma inclusão e algo declarado perante todo mundo que sabiam que aquela pessoa era cristão, fazia parte daquela congregação. Havia um departamento formal, além da parte espiritual. Não, eu sou aqui, eu estou indo na igreja, aqui sou da igreja. Não, há uma questão formal para considerar que aquela pessoa é ou não é membro daquela igreja. Entende isso? Da mesma forma o casamento. Mesmo na Bíblia, já tinha lá o lugar do casamento. Vocês nunca leram a história de Ruth e Boaz? Oi? Lembra da história de Ruth e Boaz? Teve um casamento formal, não foi apenas o ato sexual. Muito pelo contrário, foi a última coisa que aconteceu. Lembra que eles vão até a cidade, falam lá com os anciãos, e eles fazem ali uma questão de casamento legal. Eles fazem, não, beleza, tal, pode ficar com ela, pode, tá todo mundo sabendo, então beleza, posso mesmo, pode, tá certo, tal. O que era para ser o outro que estava antes dele, para cumprir o levirato, ele, não, pode ficar com você, ele entrega para ele, fica tudo liberado, tá bom, tá legalizado, agora, beleza, agora sim. Tudo certinho, né? Existe um caminho correto que Deus tem para a minha vida e para a sua vida. Aleluia! Então existem essas questões. Casamento, né? As pessoas estão chegando o inverno, né? Pensam que casamento é para esquentar no inverno. Está com frio? Compra um aquecedor. Se está com frio, vai comprar um cobertor, né? Agora, se você quer casar, você tem que trabalhar. Você tem que entender esse ambiente. Você tem que entender a família que você vai estar casando. Você está casando com a família do outro. Já pensou? Né? Principalmente quando já vem com presente, né? Você já casou com presente, né? O Vinícius era um presente já para você. Já. Tem que assumir, você é o pai. Né? Não, estou casando só com ela, não estou casando agora com o Vinícius. Não, o Vinícius agora é teu filho. Entende? É uma responsabilidade. Quando Deus ama a família, quando Ele fala de casamento, Ele já pensa em família, em unidade, entender tudo isso. Então você tem que pôr no papel. É uma decisão muito séria. Eu penso que, para mim, a primeira decisão, a decisão mais séria da sua vida é aceitar Jesus. Amém? Você decidir, Jesus, eu te aceito como Senhor e Salvador da minha vida, eu decido agora viver para a tua vontade, fazer a tua vontade. Essa é a primeira decisão mais importante da minha vida e da sua vida. A segunda decisão mais importante da minha vida e da sua vida é com quem que eu vou casar. Essa decisão é muito importante. E as pessoas acham, não, vamos testando, vamos experimentando. Por isso que tem tanto, você vai ser mais uma estatística. Por que você acha que tem tanta separação? Porque o povo faz assim. Vão fazendo de qualquer jeito, casando de qualquer forma. Aí não dá certo. Aí você fala, mas puxa, agora, como é que eu vou fazer? Já fiz tanta coisa errada na minha vida. Deus tem a solução. Agora você tem que, porque hoje você está sabendo qual que é o caminho do poço. Né? A próxima vez você vai olhar por esses pontos aqui. É uma questão não só espiritual, mas de mente, de inteligência. Amém? A quarta coisa, a primeira coisa que nós vimos ali é o trabalho. A segunda é o ambiente da igreja. A terceira é o envolvimento da família. A quarta coisa que eu percebi nesse caminho do poço, que o poço fala na Bíblia, é que é um lugar de cura. O poço é um lugar que começa o tratamento.
quando nós falamos de vida cristã, né? Você nunca viu aquela pessoa que aceita Jesus, às vezes a coisa tudo bom na vida dela e parece que tudo desmorona lá depois que ela se converte, começa a aparecer um monte de problema, não é verdade? Porque na verdade ela entra num tratamento. Às vezes era melhor ela não ter nada, vir para Jesus sem nada, que daí tudo que ela adquirisse a partir dali era abençoado, era consagrado, já vinha de Jesus. Agora ela às vezes vem com um monte de coisa e aquilo ou atrapalha ela de viver a vida cristã, às vezes ela não perde, por exemplo, finanças. O povo já pensa sempre em finanças. Às vezes ela não perde. Mas aquela vida financeira dela atrapalha muitas vezes ela de estar com Jesus. Não é verdade? Ou ela acaba perdendo. Simplesmente isso, começa a dar problema até que ela se alinhe aos padrões de Deus. Mas o que eu quero dizer é que na vida cristã é assim, são estágios, são níveis de vida. E eu e você precisamos entender isso. Que a nossa vida espiritual, você tem que olhar para trás e tem que estar melhor do que ontem, melhor do que amanhã. É assim a vida espiritual. Há um crescimento, a fase. É como se fosse, às vezes eu sinto como se eu estivesse na escola do Espírito. Né? Hoje, esse mês, o Espírito Santo está falando sobre tal assunto. É essa matéria que eu estou aprendendo. E eu não preciso estar numa sala de aula. Ele começa a falar sobre um determinado assunto, aquele assunto começa a me chamar a atenção, ele começa a me revelar aquilo. E você vai perceber isso, se você começar a prestar atenção, o Espírito Santo ele começa a fazer isso. E tem prova prática. Tem provas práticas, no dia a dia começam a surgir as situações também para você. E da mesma forma era em cada uma das situações. Quando Jacó encontra Raquel no poço, começou um grande processo de 14 anos de amadurecimento. 14 anos. É interessante que é o mesmo número de tempo que o apóstolo Paulo ficou sendo treinado até ele se tornar o apóstolo Paulo. Foram 14 anos de treinamento. Moisés, quando ele encontra, depois que ele encontra ali as filhas de Reuel no poço, ele passa 40 anos sendo treinado. Ele tinha matado o egípcio, ele tinha 40 anos, e ele fica até os 80 anos ali sendo tratado por Deus como pastor, sendo tratado por Deus, até ele ir lá e tirar o povo do Egito. 40 anos de treinamento. Já pensou? Quando nós vemos no caso aqui de Isaac, por exemplo, depois que ele encontra lá a esposa dele, começa um tratamento na vida de Isaac. Embora a história de Isaac seja curta, provavelmente ele é um cara estudioso espiritualmente. Porque não teve muito problema, né? Ele já veio mais trabalhado, o pai dele já tinha educado ele bem, então ele foi mais fácil. Talvez por isso que tem pouca história de Isaac, que era um cara mais certinho. Mas ele também teve seus problemas. Os poços da família dele vieram lá o inimigo lá e fecharam. E ele foi lá tentar cavar outros poços, lá o primeiro, lá em Gênesis, capítulo... Então a quarta coisa é um lugar de cura. Gênesis capítulo... Capítulo 26. 26 ali, depois você pode ler, não apenas anote. Gênesis 26. Onde nós vemos os poços que ele começa a construir. O primeiro poço que ele faz é o poço Ezeque. Versículo 20. Mas os pastores de Gerar contenderam com os pastores de Isaac, dizendo: esta água é nossa. Por isso chamou o poço de Ezeque, porque contenderam com ele. O poço, ele fala de um lugar de tratamento. Quando a Bíblia fala sobre os dons do Espírito, ela fala que teve um que, em vez de ele desenvolver os dons que Deus tinha dado para ele, ele coloca debaixo da terra. A terra fala da carne humana, né? O homem foi feito do quê? Da terra, não é isso? Então tem que tirar essa carnalidade. Fala do tratamento em que você vai sair da carne e entrar no Espírito. Para isso vai ter batalha. O mundo espiritual, Satanás, não vai ficar feliz quando você falar assim: eu quero entrar na escola do Espírito. Hoje eu estou me matriculando na escola do Espírito para ser tratado pelo Senhor, para entender a Tua palavra. Eu vou começar a orar, eu vou começar a ler a Bíblia, vou começar a buscar o Senhor.
Para quê? Para que o meu casamento, seja eu já casado ou seja eu pessoa que vai ser casada, para que a minha família seja feliz, eu tenho que entrar na escola do Espírito. É só na escola do Espírito que você vai aprender tudo aquilo que você precisa, que você vai ser tratado, sair da carne, entrar no Espírito, para você realmente ter um casamento, uma família feliz. Você precisa entrar na escola do Espírito, nesse tratamento. E o inimigo não ficou feliz. Veio Ezequiel, que significa contenda. E houve contenda por causa daquele poço. Na continuação do texto diz assim: então cavaram outro poço, e também por causa desse contenderam. Por isso recebeu o nome Sitna. Sitna fala de acusação, inimizade. Né? O diabo vai levantar acusações contra você, contra a sua vida, quando você começar a querer cavar o poço. Vou tirar essa carne que está atrapalhando da água de fluir. E sair essa água do Espírito. O inimigo vai levantar acusação, vai levantar inimizades. Depois teve um outro poço que era o Reobote. Partindo dali, cavou ainda outro poço. Com esse não contenderam. Chamou-lhe Reobote e disse: porque agora nos deu lugar o Senhor e prosperaremos na terra. Reobote significa lugares amplos, né? Lugar como uma praça ampla. Então Deus tinha dado para ele um poço. Esse poço não teve problemas. Como se fosse um terceiro nível, né? Nós vemos, a Bíblia fala muito sobre 4. Se você começar a pesquisar na Bíblia sobre o número 4, sempre fala sobre níveis, assim como Mateus, Marcos, Lucas, João, né? Água nos artelhos, joelhos, lombos, águas profundas. E o quarto poço, que na verdade não foi um poço, ele até faz ali, mas era o nome da cidade, era Berseba. Significava poço 7, ou poço de juramento, ou poço dos 7 juramentos. Porque a palavra, isso fica assim, porque a palavra 7 no hebraico, a palavra 7, o original da palavra 7 é juramento. Por isso que quando, lá no 7º dia, quando Deus descansa, Ele não volta atrás da sua palavra e volta a Ele mesmo coordenar, o homem pecou, voltar a falar já aquilo. Ele não faz isso. Porque a própria palavra 7 tem esse significado de juramento. Quando Ele declara algo, quando Deus declara algo, Ele não volta atrás. Então, se a palavra de Deus diz alguma coisa para mim e para você, você pode confiar. Não é maravilhoso isso? Deus é um cara digno de confiança. Né? Se Ele fala alguma coisa, Ele não retrocede. E nesse poço, Deus se apresenta, né? Naquela noite, lá quando ele estava lá em Berseba, na mesma noite lhe apareceu o Senhor e disse: eu sou o Deus de Abraão, teu pai. Não temas, porque eu sou contigo. Abençoar-te-ei e multiplicarei a tua descendência, por amor de Abraão, meu servo. Então levantou ali um altar e, tendo invocado o nome do Senhor, armou a sua tenda, e os servos de Isaac abriram ali um poço. Então, novamente, Deus apresenta-se a ele e faz juramentos a ele. Fala que vai multiplicar ele, que vai abençoar ele. Quando nós entendemos o caminho do poço, o caminho desse tratamento de Deus, você vai chegar nesse nível em que Ele vai jurar. Ele vai determinar coisas da sua vida e ninguém vai conseguir mudar isso. É interessante, por exemplo, na história de José. José começou tudo, o tratamento dele, para ele se tornar um governador do Egito, aonde? Um poço. Ele foi jogado lá no poço, não é isso? Aí eles tiram, vendem ele e começa ali o tratamento da vida dele. A samaritana começou a sua caminhada com Deus no poço. Né? Começou ali a cura. Ele chega e já vai na ferida. 5 maridos tivesse. Talvez a coisa mais dolorida na vida dela era exatamente isso. Né? Imagina naquela época como não ficava bem para ela falar que ela tinha esse problema. Mas Deus faz isso porque Ele quer nos curar. Amém? Deus quer curar. Quando Deus expõe, a própria palavra poço tem a ver com exposição, né? É para curar, não é para machucar. Deus quer curar, Ele aparece aquilo para curar.
Não pode ficar tampando, já cortou algum lugar, colocou um band-aid e ficou tampado. Aí parece que o negócio não cura, né? Começa a suar ali. Já fizeram isso alguma vez? Então você tem que tirar, deixar aberto para quê? Para curar. Se deixar tampado ali, umedece e não cura. Não tem aquelas feridas lá que tem que tirar aquela pele de cima, às vezes com queimaduras, né, tal, para expor para ser curado. Então a quarta coisa é um lugar de cura. Então o caminho do poço, em primeiro lugar, é o caminho onde você entende sobre o trabalho. Você entende sobre o ambiente da igreja também, na segunda coisa. Terceira coisa, você precisa ter a família. Esse é o caminho do poço para uma família abençoada. A terceira coisa, o caminho do poço fala de um lugar de cura. Deus quer curar. Para que você tenha um casamento curado, você precisa ser curado. Ter a sua alma curada. Amém? E a quinta coisa, e a mais importante, o mover do Espírito Santo. Ou o agir do Espírito Santo. O mover do Espírito Santo. Em cada uma dessas situações, talvez você tenha ficado pensando assim, mas que coincidência, né? Que coisa, né? Deu certinho em cada uma. Não é coincidência, é Jesuscidência. Aleluia! Quando nós entrarmos nesse caminho do poço, vai chegar uma hora em que o Espírito Santo, a presença de Deus, né, a glória de Deus, ela começa a se manifestar e começa a mover as situações a nosso favor. Quando nós nos rendemos ao Espírito Santo, as situações se movem a nosso favor. Nós precisamos nos render a Ele. Deus é quem une o casal. Você não vai precisar fazer muito esforço, o negócio está meio cabuloso, muito tropeço. Provavelmente não seja de Deus. Né? Quando Deus fala conosco, eu acho tão interessante, às vezes as pessoas se olham alguns casais assim, né, no próprio Facebook, você sabe que não é de Deus, né? Mas a pessoa ela coloca lá, às vezes, o que Deus uniu, né? Deus me deu você, não sei o que, barará. E eu falo assim, puxa, mas que profeta. Ousada, né? A pessoa podia ter pelo menos temor, né, de falar no nome de Deus. Você sabe que a pessoa estava ali com um, depois passou para outro, depois passou para outro. Aí Deus agora Deus deu tudo a eles. Né? Deus deu os 5 maridos. Né? Deus é bipolar. Não, Deus não é bipolar, irmão. Deus, quando Ele fala algo, é verdade. Ele não vai ficar dando um monte de pessoas para você. Né? Ele não quer várias mulheres, vários homens para você. Ele quer uma pessoa. Amém? Né? É como aquela pessoa que quer passar numa vaga no vestibular, né? A pessoa fala, só tem 40 por 1. Ih, é 40 por 1 no vestibular, lá foi 30 por 1. Minha mãe que brinca, né? Mas quantas vagas você precisa? Só de uma. Tem 20 vagas, mas quantas que você precisa? Só preciso de uma, então. É só uma. Você não precisa de um monte. Amém? Jesus, ele fala para aquela mulher, se você pedir para mim, eu tenho água viva. Jesus tem água viva. Em Salmo capítulo 1, Salmo capítulo 1 fala, né, bem-aventurado aquele que não anda no conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto a ribeiros de águas, onde a folhagem não murcha, e dá o seu fruto na estação correta. Tudo que ele fizer prosperará, ou será bem sucedido. Você está a árvore plantada junto a ribeiros de águas, junto do rio de Deus. Aonde que está o caminho para a pessoa de Deus para a sua vida? Em Jesus, é no Espírito Santo. Você precisa ir até o Espírito Santo, você precisa ouvir dele, ele vai falar. Só que acontece, as pessoas não sabem ouvir o Espírito Santo. O primeiro lugar que ele vai falar é na Bíblia. Deus nunca vai te dar alguém, não, esse cara é endemoniado, ele adora o capeta, mas acho que Jesus está mandando ele para mim. Não está mandando para você. Não, mas eu ouvi na hora, eu senti, eu tive 3 sonhos, 2 profetas vieram falar. Não importa, nem que um anjo apareça diante de você. Se ele pregar outro evangelho, não é Jesus. Então, algumas coisas você não precisa receber uma revelação de Deus. Será que essa pessoa é de Deus? Você não precisa. Algumas coisas já estão na Bíblia. Amém? Já está ali
Já está assim a patente, né? O óbvio, né? Lembra que o pastor que ele brinca, né? O óbvio, né? Já está claro, óbvio, se é o nome de Deus. Você tem que abrir os olhos e pensar mais com a mente, menos com o coração. Amém? Mas a pessoa age muito no coração, muito no impulso. Um segredo para ouvir a voz de Deus é o seguinte: normalmente quando o Espírito Santo fala, ele é bastante teimoso, paciente. O Espírito Santo ele é paciente, ele fica repetindo quando é dele. Quando o diabo fala, ele até parece paciente, mas o que acontece é o seguinte: ele coloca aquele impulso. Eu vou fazer, viu uma vontade de fazer aquilo, então, isso aqui, e na verdade não é o Espírito Santo. Quando aquela coisa me força a fazer, o Espírito Santo normalmente é o contrário. Você ouve ele e não te dá vontade de fazer. O Espírito Santo normalmente quando ele fala, não te dá vontade. Por quê? Porque vontade faz parte da alma. O Espírito Santo fala no Espírito. É diferente. Não é sentimento, não é vontade, não é emoção. É o Espírito. No Espírito. Você não sente nada, às vezes. Você está falando, faz isso, faz isso, faz isso. Não, será? Não quero. Por que é o pecado? O pecado não é aquele impulso? É exatamente a maneira que o diabo fala. Não é o Espírito Santo que está me falando para pecar. Não é verdade? Às vezes, por exemplo, premonição, né? A pessoa está na igreja ali, aí o diabo começa a falar com ela para fazer ela perder a atenção. Teu pai está, né? Às vezes aquela coisa parece de mãe, né? Ai, não sei o que, acho que tal coisa a pessoa está sofrendo, vou ter que sair, a pessoa vai e liga e dá uma aflição e ela tem que ir salvar aquela pessoa, ela dá um negócio nela. Isso é uma premonição, não é o Espírito Santo. Ela pensa que é discernimento. Acho que é discernimento, deu um negócio assim, coisa sobrenatural. E não era. Era só premonição. Era uma coisa do diabo para tirar a atenção dela, para tirar do foco. Deus não faz assim. Deus normalmente quando Ele fala, Ele fica repetindo. Se você estiver no Espírito, você vai já aprender. Mas se você está na carne, normalmente você não quer. Não quer, por quê? Porque Deus manda você orar, manda você buscar Ele, manda você fazer a vontade dEle, manda você ir para a igreja, né? Ele manda às vezes você esperar, né? Às vezes Ele não quer. Ele fica repetindo. Mas Ele não vai te obrigando. O Espírito Santo, Ele as pessoas gostam dessa palavra, eu não gosto muito dessa palavra, de usar essa terminologia, mas acho que aqui nesse caso serve. Ele é cavalheiro. Ele não força. Né? Quando o Espírito Santo ele fala, ele não vai te forçar. Vai mandar lá forçar você. Não foi assim. Deus vai mover a situação, né? E as duas pessoas vão gostar uma do outro. Né? Então não tem a parte do coração? Claro que tem. Deus não vai forçar, né? Não, se eu tenho que casar com esse feioso aqui, é isso aqui. Né? Não que a pessoa tem que ser feita bonita, mas para você, pelo menos, vai ser bonito. Né? Não tem que ser bonito para todo mundo. Tem que ser bonito para você. Não é verdade? Né? Não diz lá o ditado: quem ama o feio, bonito lhe parece. Então, para ele, pelo menos, é bonito. Né? Ninguém vai dizer assim: tá vendo aquele feio? Esse mesmo. Não, o mais feio. Não. Aquele que dá até um susto na história. É aquele, ninguém fala assim, é difícil mesmo. Mesmo quando é feio, ela gosta. Pode não ser bonito para todo mundo, mas para ela vai ser bonito. O caminho do poço é o caminho do relacionamento em que você vai viver o pleno relacionamento com Deus. E vai ter uma família, um casamento saudável. Que começa com entendendo a questão do trabalho. Antes, durante e depois. Né? Antes e durante o casamento, não é só antes e durante. Tem gente que faz toda uma cena, né? Você pensa, casa é outra pessoa. O ambiente da igreja. Terceira coisa, o envolvimento da família. E a quarta coisa é um lugar de cura. Entender que você precisa ser curado para ter um casamento curado. Você precisa ter cura na tua alma. E a quinta coisa é entender o mover e o agir do Espírito Santo. O Espírito Santo é que pode curar, que pode fazer tudo isso. Talvez você pense, puxa, eu não consigo isso tudo. Esses outros pontos são muito difíceis, mas com o agir do Espírito Santo vai dar certo.
O caminho do poço é, em primeiro lugar, o encontro da noiva com o noivo. É o caminho do adorador. Ouça o Espírito Santo. Quando eu falo desse rio de cura, né? Lá em Apocalipse, capítulo 22, versículo 2 diz assim: no meio da praça de uma árvore da margem do rio está a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando o seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a cura dos povos. Só o Espírito Santo pode nos dirigir para uma coisa tão importante como o casamento. Tanto no namoro, quanto depois, né, para aqueles que já estão casados no casamento. O Espírito Santo é a solução. Não tem como fugir, não tem como você querer cortar caminho. Não, tem como abrir um carreiro aqui no caminho do poço? Não tem. Tem que ir no caminho correto. Amém, irmãos? Vamos colocar em pé? Vamos fazer uma oração. Logo o pessoal do teatro está se arrumando, né? Vamos orar. Pai, em o nome de Jesus, eu apresento cada pessoa que ouviu essa mensagem, Senhor, agora, Senhor. Que essa palavra agora, em nome de Jesus, seja regada, Senhor, pelo Teu poder, pela Tua glória, e frutifica 100 por 1, em nome de Jesus, Senhor. Que traspasse os corações, Senhor, frutifica 100 por 1. Que toda cegueira, toda surdez, todo ataque, tudo que prendia e impedia essas vidas de ouvirem a voz do Senhor, que vai embora agora, em nome de Jesus. Declaro em nome de Jesus que essa palavra, Senhor, não vai sair da mente nem do coração de cada pessoa que ouviu essa mensagem. Que Jesus está lembrando durante a semana que essa mensagem vai realmente, assim como o Senhor Espírito Santo, que é o Teu jeitão de falar conosco, né, de ficar martelando aquilo no nosso espírito, nos mostrando que está errado ou está certo. O Senhor traz realmente, não a tristeza ruim, a tristeza boa que traz arrependimento para aquilo que estivemos fazendo de errado, Senhor. E traz, Senhor, a direção, a paz do Senhor, não aquela coisa de paixão, Senhor. Que não sejamos, Senhor, cegados, ensurdecidos, Senhor, pela paixão, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor. Mas que nessa noite, Senhor, o Senhor venha abrir os nossos olhos, nossos ouvidos, para ouvir a Tua voz, porque nós sabemos que o Teu desejo, o Senhor ama a família e quer que cada pessoa que tenha uma família abençoada, Senhor, um marido, uma esposa cheia do Espírito Santo ao seu lado, e elas também, claro, sejam cheias do Espírito Santo e vivam a Tua vontade. É esse o meu pedido a Ti, Senhor. Que o Senhor esteja direcionando cada pessoa aqui no caminho correto, Senhor. Em nome de Jesus. Amém, irmãos? Podem sentar-se para ter um teatro agora.